glicemia, assim. Então, mas eu achei a sua alimentação muito pobre de carboidrato. Ah, mas me falaram que o carboidrato é que aumenta a insulina. Não é o carboidrato que aumenta a glicemia. Ele aumenta, mas o como você come o carboidrato é o que diferencia se você vai ter picos de açúcar no sangue, se você vai sobrecarregar o seu pâncreas ou não. Não é cortando o carboidrato que você reverte. Tanto que você tá com uma alimentação super proteica. O que eu quero dizer com isso? Muito mais proteína do que carboidrato. Sim. E a sua glicemia não abaixa. Então é Não. mais uma prova de que diminuir o carboidrato, consumir mais proteína, não vai resolver o problema. E não vai mesmo. Porque a base da sua alimentação é tem que ser carboidrato. Deveria ser carboidrato. Porque o carboidrato, ele te dá energia, ele te ajuda a estabilizar o açúcar no sangue. Ele evita que você tenha efeitos rebotes, onde a hora que você comer um carboidrato, o seu corpo ele vai procurar absorver o máximo daquele carboidrato. O seu café da manhã, o essencial ali é majoritariamente ser carboidrato e não proteína. Você tem que comer carboidrato para você ir treinar. E aí você come carboidrato. Quando você volta do treino, aí sim você pode fazer, não precisa necessariamente, porque não é difícil a gente conseguir, com alimentação variada, a quantidade de proteína que você precisa, de tudo, né, com relação a ganho de massa muscular. Mas, ok, vamos supor que o seu médico identificou que você não está conseguindo consumir a quantidade de proteína adequada e aí te prescreveu uma suplementação de proteína. Essa suplementação de proteína é pós-treino. Você treinou, você toma a proteína para recuperar a massa muscular. Mas a fonte de energia para treinar é carboidrato e gordura. Você prepara o seu corpo ao longo das 24 horas que antecedem o treino. Para você ter energia para você treinar. Tô fazendo o inverso, então. O seu descanso te prepara para treinar. A alimentação variada, alimentação colorida, equilibrada em nutrientes e uma quantidade adequada ao seu objetivo de peso, se você quer perder peso, manter peso ou ganhar peso, esse equilíbrio junto com descanso, com repouso, com treino adequado, é que vai fazer com que você chegue na hora do treino e você tenha energia para cumprir o seu treino da melhor forma possível. Não é consumindo proteína para treinar. Você não precisa de whey protein para treinar. Você toma whey protein depois. E se precisar, porque a maioria das pessoas não precisa. Sabe o que você está fazendo? Você está sobrecarregando o seu rim com proteína, com muita proteína, com, eu não sei, né, a creatina que você toma. A maioria das pessoas não precisa. Quem que poderia usar? Mas aí muda o objetivo da pessoa. Você vai competir numa prova de fisiculturismo? Não. A pessoa que vai competir, ela arrisca. Tipo, se eu perder um pouquinho do meu rim, mas eu ganho uma medalha, entendeu? Não, meu objetivo é isso, não. Pelo contrário, eu comecei, como eu falei, como saúde, por causa do meu irmão. Agora, você come carne? Como? Normal. Não tem normal. É um filé normal. Se você toma leite. Toma leite? Não pode leite. Come... Não? Não. Queijo? Queijo como? Queijo. Você come queijo? Iogurte? Toma iogurte. Você come queijo, toma iogurte, come ovo, come carne. Se você come essas coisas, você não precisa tomar suplemento. Entende? Porque você consegue atingir uma pessoa um homem, para ganhar massa muscular, ele vai precisar aí de, sei lá, 1,8, 2 gramas no máximo. Acima disso, o seu corpo não aproveita. O seu rim vai ter que fazer um esforço para filtrar isso para ir para o ralo. Então, talvez o whey protein que você está tomando é dinheiro para o ralo, literalmente, né? Porque sai na urina esse excesso de proteína. Entendi. E o seu rim que está tendo que filtrar tudo isso, é uma sobrecarga. Entendi. Ora, para você conseguir os 2 gramas de proteína por quilo de peso, anota aí, 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Isso é o máximo, é um atleta que consome isso. É o máximo que você precisa para você ter um ganho de massa muscular adequado para a sua saúde e até a estética também, para você ganhar massa muscular.
nos seus treinos ao longo da sua vida, até o fim da sua vida. Só que esses 2 gramas de proteína por quilo de peso por dia, você consegue através da alimentação. Se você come um bife de manhã, um bife à noite, pode ser qualquer bife, bife de frango, bife de boi, a carne vermelha, ela tem uma proteína mais completa ainda para ganho de massa muscular, para tudo, para saúde. Se você consumir um bife de manhã, um bife à noite, um queijo no meio da tarde, um iogurte com queijo no café da manhã, um ovo no café da manhã, um iogurte no meio da tarde, pronto, você já bateu a meta de proteína. É muitos ovos que eu como de manhã? 5 ovos? Na minha opinião, não, mas Você come 5? De 4 a 5, depende de 4, 1 de ou de 2 ovos, come pão em vez de ovo. Eu tirei o pão, fala que o pão faz mal. O pão só faz mal quando você come ele isolado e no momento que você não vai usar energia, porque se você come um pão no meio da tarde, um pão branco, tá? Sem fibra, um pão francês, não sei, que cidade que você fala? Sou de Santos. Santos, então tem pãozinho francês aí a rodo, né? Então vai comer um pãozinho francês no meio da tarde, e aí você vai na padaria, pega o saco de pão francês, chega em casa, aquele cheirinho, um pãozinho quentinho, você pega o pão e come só o pão. Aí é ruim. Aí vai dar pico de açúcar no seu sangue, no momento em que o seu metabolismo já está começando a baixar, porque do meio do dia para frente, assim, da tarde, parte da tarde para noite, começa a mudar os hormônios, chama ciclo circadiano isso. Começa a baixar os hormônios cortisol, adrenalina e tudo mais, deveria baixar, né? Para muitas pessoas aumenta nesse horário, que começa a ficar ansioso, estressado, frustrado, mas deveria baixar. E deveria entrar outros hormônios que já vão preparar o seu corpo para o repouso, para o sono, para o descanso. E esses hormônios que seu corpo vai repousar também vai fazer com que a sua glicemia vá baixando também. Tá? Eles vão remover o açúcar do sangue. Mas se você ficar dando carga de açúcar para o sangue, o seu corpo ele não está mais no momento de queimar açúcar do sangue. Ele vai estocar. Esse açúcar do sangue vai ficar no sangue. Aí é que está o problema. E aí existe um outro problema também, que se você consome só proteína, o seu corpo ele vai usar a própria fibra muscular para transformar em açúcar para jogar para o sangue. Ocorre uma coisa que a gente chama de neoglicogênese, que é formação de glicose nova. Essa formação de glicose nova independe do que você come. E ela acontece mais para quem consome só proteína. Porque você não está dando carboidrato para o seu corpo vai produzir esse açúcar que você não está comendo. Olha, perfeito, não sabia. Então, a gente peca em algumas coisas, tudo o contrário está fazendo. Quando a gente pensa no prato, se a gente pegar um prato de comida, a metade desse prato pode ser carboidrato. Só que não é carboidrato simples só. 1/4 desse prato pode ser carboidrato simples. Pode ser arroz, pode ser macarrão, pode ser batata. O outro 1/4 desse prato é carboidrato complexo. O que é? Legumes, vagem, com casca de preferência. Cenoura, abobrinha, mandioquinha. Com casca, prefira com casca. Na outra metade do prato, metade carboidrato, carboidrato simples, 1/4 carboidrato complexo, tá? Que a gente pode ter aí também os legumes. Na outra metade, você entra com a proteína. Nessa outra metade, você vai ter o quê? Proteína e gordura. Você pode fazer 1/4 carnes, ovos. Proteína, basicamente proteína. Que também tem gordura ali. No ovo tem gordura. Geralmente a proteína ela é acompanhada de gordura. As carnes têm gordura, o ovo tem gordura. Na outra parte, você entra com as proteínas vegetais. Feijões, lentilha, castanhas, que também tem proteína, fibra e gordura. Amendoins, enfim, os grãos, que são as proteínas, as fontes de proteína de origem vegetal. E aí, quando você olha para esse prato dividido em 4, você tem proteína com gordura de um lado, nessas duas metades, e carboidrato, fibra do outro lado. Aqui também tem fibra, tá? Principalmente das proteínas vegetais, você também tem fibra. Então você fica com um prato que eu chamo de harmônico.
Um prato que faz o seu corpo funcionar bem, equilibrado, proteína, carboidrato, fibra e gordura. Então, mesmo que você tenha nesse prato o macarrão, o arroz, são considerados vilões, eles não vão te fazer mal. Muito pelo contrário, eles vão te dar energia, eles vão te dar base para você se movimentar para o restante do dia. Se você come, por exemplo, esse prato no almoço. E essa combinação, ela pode ir lá para o café da manhã também. Quando você coloca ovo, pão, né? Ovo, proteína e gordura. Pão, carboidrato. E aí você vem com algumas castanhas frutas secas, fibra, gordura. E aí você vem também, de repente, com um suco de fruta sem coar. Né? Você vai lá e bate um suco de laranja com as fibras ali, né, da laranja, sem coar. Você faz um suco de maçã, um suco, enfim, a fruta que você quiser. Então, ali você vai ter, no seu café da manhã, uma refeição colorida, completa, nutritiva, que vai te dar energia até para você treinar. Aí você volta do treino e aí você faz a sua, se precisar, a sua suplementação de proteína para recuperar a massa muscular que você machucou lá no treino. Mas não pode faltar carboidrato. Então, acho que é isso que eu tô pecando. Eu não tô colocando isso que era... o carboidrato sobe a glicemia, o carboidrato tira o arroz, tira tanta coisa que a gente... Falei que tá, entendi. Eu vou fazer isso. Tem um guia alimentar. Ele foi planejado, ele foi revisado em Harvard. E é um guia de alimentação da população brasileira. Maravilhoso. Está disponível para todo mundo. Você não vai achar lá nenhum tipo de restrição. Mas o que eu quero deixar claro é que não precisa cortar nada.